Olá, tudo bem? Eu sou Liz Noebauer e estou muito feliz porque você está aqui conosco no canal YouTube da Traço Design Cursos. Se você não mexe no Photoshop ou algum outro editor especializado em tratamento de imagem e fica numa sinuca de bico quando quer criar uma textura, uma imagem bem semelhante a um produto ou revestimento que você está especificando em seu projeto, esse vídeo é para você. E tem mais, se você quer fazer essa tarefa num editor bem simples do dia a dia, se você ainda quer aprender a dimensionar e a configurar de uma forma bem bacana as vistas do seu projeto onde esses revestimentos estão aplicados, aí mesmo esse vídeo é para você. Bora lá? A textura específica que a gente vai fazer hoje é um mosaico de azulejo português. Claro, uma releitura, porque na verdade ele é um azulejo espanhol. E nós vamos fazer isso em apenas 3 passos. Antes de detalhar esses passos, eu vou mostrar o case para você. Essa foto é uma foto bem caseira, só para uma conferência. Esse ambiente já existe e o projeto que estava sendo feito era uma renovação dessa parte aqui da cozinha da nossa cliente. Esse azulejo foi colocado por nós há 5 anos atrás e agora nós vamos fazer uma parte nova aqui de móveis e ele precisa ser respeitado porque ele é muito bonito. Vamos então resumir o passo a passo que você vai aprender para fazer essa textura. O primeiro desses 3 passos foi buscar as imagens e criar então a composição que nós queríamos realmente com esse azulejo específico. Os passos de pesquisa você já conhece, né? Entrei no site, vim aqui buscando, até que entrei aqui e encontrei essa linha. E tava ficando felizinha porque tinha aqui, ó, download, né? Beleza. A linha exata nossa foi essa aqui, ó, Moving Blue. E aí, quando eu cliquei aqui, eu descobri uma coisa, eu não conseguia baixar numa boa resolução essas fotos. Mas eu usei um subterfúgio, veja que legal. Eu vi que tem aqui o Pinterest, né? Então eu salvei aqui. E aqui no meu Pinterest eu tenho algumas pastas, né? Muitas pastas, na verdade. E uma das pastas que eu uso muito é aqui, ó, Arte, Processo e Representação. E aqui dentro dessa pasta tenho várias subpastas. Lá embaixo a gente tem texturas. Então eu fui lá naquele site e pinei as imagens todas que eu gostaria de ter para montar o meu mosaico. Aqui no Pinterest, sim, eu consegui clicar, botão direito, salvar como, né? Então eu salvei a imagem como aqui, coloquei ela dentro da minha pasta. Esse foi, na verdade, o nosso primeiro passo. Salvar, encontrar as imagens e salvá-las numa pasta no nosso computador. Nesse projeto, as alturas, tanto da bancada da pia quanto do armário suspenso, foram respeitadas justamente para que a textura que a gente vai fazer agora respeitasse a composição dos azulejos como um todo. Tá, e em que editor você fez a textura? Eu fiz no PowerPoint. Eu acho muito prático, coloco algumas informações ali, vou duplicando e vai dando certo. Vamos lá. A primeira tentativa foi dispor essas imagens aqui, sempre todas elas com o mesmíssimo tamanho, 402, alinhadas ali por cima. Depois tomei o cuidado de ir colocando as outras também aqui e você precisa regular direitinho o distanciamento entre elas, o espaçamento, para que não aconteça qualquer dissabor. E esse foi o primeiro teste que eu fiz. Coloquei uma leve sombrinha na minha imagem para ficar um cinza, porque eu pensava, vou colocar um rejunte cinza. E não tirei também a sombrinha que tinha aqui nessa linha de baixo. Foi um desastre. Não gostei nem desse rejunte cinza e nem do fato de que quando eu gerei a imagem com essa sombra aqui, gerou uma emenda, um espaçamento entre essa composição e o próximo com a composição idêntica. Vamos para o próximo. É muito similar ao primeiro, eu só tirei a sombrinha. Começou a dar certo no sentido de que a emenda sumiu. Tirei a sombrinha aqui dessa linha de baixo, no caso, né? E também dessa lateral aqui, ó. Então, a minha sombra colocada aqui no PowerPoint, ele é pequenininha aqui, assim, eu vou clicar em um para você ver. Botão direito. Formatar imagem, sombra. E ele tá aqui, ó, padrãozinho que já vem no template do próprio PowerPoint. Muito bem, eu tentei, tirei aqui dessa coluna e também dessa linha de baixo e testei novamente. A emenda sumiu, mas eu continuei não gostando porque ficou esse rejunte cinza, não deu vida para o nosso azulejo. Então, eu criei um novo slide, tirei completamente as sombras e gerei de novo. Selecionei todas, clica com o botão direito, salvar como imagem e gerar a imagem que você deseja. Uma vez chegando na pasta que eu realmente gostei,
gostaria, salvei aqui a imagem, já com um termo que eu sei que eu vou conseguir reconhecer, ou seja, a marca e também a linha do tipo de produto que eu estou utilizando. Não vou salvar agora porque já salvei, mas é isso. E salvei em PNG, poderia ter sido salvo também em JPG, tá beleza? Essa imagem deu muito certo. Aqui eu preparei a situação da nossa cena para ficar bem similar ao que eu encontrei quando eu peguei esse arquivo novamente, 5 anos depois de não ter nunca mais mexido nele. Eu tinha aqui uma parede específica para o revestimento, nesse caso aqui a gente colocou separado realmente da parede que constrói o apartamento, não é sempre que a gente usa assim, não vamos entrar nesse mérito agora. Ela era uma parede aqui, ó, separada, isso aqui estava totalmente, né, naquele xadrezinho roxo e preto que fica quando o ArchiCAD perde uma textura, agora não vai ser o caso, eu retirei a textura, é diferente de perder. De qualquer forma, eu preciso colocar a textura aqui agora, né? Entramos então no nosso segundo passo. Você vai importar a textura para dentro do ArchiCAD, vai criar a sua nova superfície, vai aplicar no elemento desejado e aí vai regular a textura e a superfície ao que o projeto está pedindo para você. Vamos lá? Opções, atributos do elemento, superfícies. Ou, se você tiver colocado aqui a sua paletinha de atributos, você pode vir direto aqui no pincelzinho. Então, nesse caso, clico aqui no pincelzinho. Estamos trabalhando no motor básico do ArchiCAD. Aqui, ó, exposição à luz. A gente está trabalhando com uma cor de superfície branca lá no fundo. Uma cor de emissão também levemente azulada, mas bem próxima aqui do zero, número 11. Não temos transmitância, porque não é um vidro, e nem atenuância, é uma superfície opaca, aqui ficamos no zero. E aqui você vai iluminar da forma como você deseja, né? Reflexão da luz aqui, você vai regular. Eu regulei aqui o brilho para 20, porque realmente essa textura não vai ficar brilhante, né? Então ela não precisa que brilho. Se passar aqui muito do 20, começa a ter um brilho maior, de quase um espelho, e aqui mesmo é um brilho especular mais baixo ainda. E o pouquinho de brilho que eu deixei aqui, que é o 5, deixei nessa cor clarinha. Assim ela veio para mim, como 30 por 30. Mas o fato é que a nossa peça tem 20 por 20. Então eu criei uma trama nova, já chegamos lá. E aqui que é o que mais nos interessa nesse primeiro momento. Eu preciso uma imagem, então nós vamos clicar em listar, vamos buscar a nossa textura. Nesse caso, ela já está aqui na nossa biblioteca interna, eu já coloquei. E aqui eu quero fazer uma parte, vamos fechar aqui e falar. Eu não costumo usar essa biblioteca interna muitas vezes. Nesse caso, é um projeto bem pequenininho, um apartamento bem pequenininho, com 3 móveis para projetar. Eu acabei colocando aqui, e porque essa textura ela é muito específica. Mas fora isso, aquelas texturas que eu uso sempre estão na minha biblioteca, que é muito mais útil, não fica carregando aqui o arquivo com essa biblioteca interna. Então, você vai clicar aqui em biblioteca interna, chegando até aqui, você vai clicar em adicionar e vai buscar a textura que você criou. É só clicar aqui, abrir e ela vai trazer para cá. Aqui você vai colocar a textura que você acabou de adicionar e vai dar um OK. Olha como ela veio com 100%, eu estou trabalhando em centímetro aqui nesse arquivo, então é 1 metro por 1 metro. Mas eu vou clicar aqui em proporção original. Eu estou enxergando lá no meu visor, na primeira aba, né? Como que tá ficando bonito. Não tem a emenda, aquela que eu comentei que fica se a gente deixar alguma sombra aqui nessa barra aqui da imagem, tá bem bacana. Eu posso também tentar mudar alguma coisa da composição, se eu mudo aqui como que ela se repete, mas nesse caso eu quero que ela se repita realmente bem parecido com o que eu tinha visto lá na foto. A gente ainda precisa resolver essa trama que está com 30 por 30. Então, eu criei uma trama 20 por 20. Vou mostrar para você como é que foi que eu fiz. Opções, atributos do elemento, tramas. Nesse caso, eu vou criar uma outra, porque a 20 por 20 já está criada, né? Eu vou usar agora o mesmo método para criar uma de 40 por 40, que eu já vi que não tem aqui ainda. Cliquei aqui nessa de 30 por 30, novo, aqui mudo o nome, 40 por 40, ok. Não esquecendo que eu quero poder usar em qualquer superfície, então eu também preciso que seja para trama de corte, coloquei aqui, e aqui 40, e aqui 40. Fiz a mesma coisa, só que ao invés de 40 era 20 e o nome também era 20, né? Então eu vou dar um OK aqui. E nós vamos mudar aqui essa canetinha para colocar aqui, ó, 0,08 só de espessura, número 18. Nesse caso, eu já estou com uma trama chamada grelha 20 por 20, já está feita, então basta que eu escolha aqui. A nossa textura já está na parede, porém, ela não está do tamanho que a gente quer e nem tampouco ela está começando naquele cantinho como realmente eu paginei 5 anos atrás. Eu vou colocar ela aqui nesse cantinho para que eu tenha condições de fazer um bom dimensionamento.
dimensionamento. Selecionamos essa parede, documentação, imagem final 3D, alinhar textura 3D, definir origem. Vamos dar um zoom e colocar essa origem bem no lugarzinho que a gente quer, ó, que é ali, naquele encontro da pedra com aquele móvel que está lá no canto. Aqui a gente tem uma noção de que o tamanho precisa melhorar, né? A gente deveria ter 3 azulejos aqui nessa altura, mas o que nós vemos é quase 4, né? Passa um pouquinho da metade em relação ao quarto azulejo. Então, eu preciso ampliar aqui nos 20% essa imagem. Então, eu mudei as dimensões da imagem de 100 para 120. A mágica está feita. Consigo determinar aqui onde que ela inicia, consigo determinar o tamanho correto. Vamos dar um zoom. Aqui você vê bem, ó, não tem as emendas, rejuntinho ficou branco. E finalmente, então, a gente entra no terceiro passo. Você vai agora ajustar a origem da paginação e as configurações de desenho no 2D, porque você precisa ter uma boa representação do seu projeto. Nesse caso aqui, a origem da minha paginação no 2D se organizou automaticamente no momento que eu organizei a paginação no 3D. Mas tem uma coisa que ficou me incomodando aqui, que é a cor dessa trama, né? Ela ficou muito forte nesse corte. Por quê? Porque a gente está usando um corte que não tem área distante marcada. É muito fácil de fazer isso, não precisa sobreposição gráfica nem nada. Aqui, com o corte aberto, clicar com o botão direito, definições de corte, abra aqui em visualização do modelo, você pode fechar elementos cortados, elementos não cortados e sol e sombra. E aqui você coloca, ó, área distante marcada, aqui caneta de cor uniforme e aqui eu coloquei na caneta 18. Vou dar um ok, já suavizou, olha que bonito que ficou, né? Então é isso, pessoal, estamos felizes por ter você aqui conosco. Nós vamos trazer muito conteúdo bacana para apoiar a sua migração para o universo BIM e também para o ArchiCAD. Aliás, se você gostou do conteúdo, eu tenho um pedido muito especial para você. Se inscreve aqui no canal, dá um like aqui nesse vídeo, porque você vai estar ajudando muitas outras pessoas a receberem esse conteúdo e vai estar apoiando também a migração delas para o BIM. E por falar em migração para o BIM, você já conhece o nosso novíssimo canal no Telegram, Virada BIM 2021? Lá nós teremos outras dicas diferentes dessas que estão aqui, sempre mais curtinhas, mas também muito úteis. Você vai gostar. Pegue o link aqui na descrição desse vídeo, não perca, se inscreva e divulgue também para os seus amigos. Um abraço da Profilize e até o próximo vídeo.